Louvado e agradecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O grande eu sou aqui no canal Josias Dias é Jesus. Ele é o grande aqui do canal Josias Dias. Que Ele cresça na minha vida e na sua e que eu diminua. Louvado e agradecido seja Deus. E Deus não dá sua glória a ninguém. Então esqueça esse velho Josias, esqueça meus cabelos brancos. E se ligue na mensagem, se ligue no que Deus quer falar para você através desse vaso. Louvado e agradecido seja Deus. O famoso aqui é Jesus. Eu estou aqui para chamar a sua atenção para ela, para a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui para falar de mim mesmo. Eu não estou aqui para falar história de carochinha, estou aqui para falar para você a palavra de Deus. Então, eu já peço a você que, se não é inscrito no canal, já se inscreva aí em nome de Jesus. E obrigado a todos os novos inscritos no canal Josias Dias. Abraço, louvado seja Deus, abraço, glória a Deus. Esse é o tema para este vídeo. Louvado seja Deus. Pastores reclamam da igreja vazia, mas não vão às ruas buscar as ovelhas. Infelizmente, tem pastores achando ruim, porque a sua igreja não está lotada, não está cheia, mas não querem ir para as ruas buscar as ovelhas, não querem ir para as ruas buscar as ovelhas perdidas, né? Porque o sol está quente, né? Está quente para você, vai para Satanás não. Satanás está levando muitas almas para o inferno e Deus vai querer de muito líder que estão jogando as almas para o inferno. A sua igreja está vazia. Mas cadê os crentes que congregavam na sua congregação? O que aconteceu com eles? Aonde eles estão? Por que saíram? Muitas das vezes, muitos estão saindo por causa das heresias, mentiras que muitos líderes pregam, usando a palavra de Deus. Muitos líderes que falam mal dos políticos, falam mal do presidente, dos deputados, chama político de ladrão, mas estão dando mau exemplo porque usa a palavra de Deus para extorquir as ovelhas, para fazer da casa de Deus comércio, pregando o evangelho gospel, fake news da prosperidade. Então, muitos pastores que tinham suas congregações cheias, lotadas, e hoje tem poucos membros, poucas pessoas lá. Mas por quê? Porque muitas das vezes você matou a sua ovelha na fé com palavras. Porque muitas das vezes você não teve amor pelas ovelhas, não teve amor por elas. Você discriminou, né? Porque sabemos que nesses dias atuais, muitos pastores só priorizam quem é crente fariseu. O que é crente fariseu? Crente que vive o judaísmo, um evangelho que não é o evangelho da graça. Louvado seja Deus. Escute essa mensagem. Glória a Deus. Muitos pastores reclamando da igreja vazia. Quantas vezes você saiu no sol quente para ir visitar suas ovelhas, pastor? Quantas vezes você saiu para pegar canoa, para correr atrás de uma ovelha, mas a ovelha não veio para a igreja, ela está rebelde. Eu não nasci para governar rebelde. E você também não foi chamado para governar anjo. Você foi chamado para resgatar a ovelha. Cara, você tem uma ovelha endemoniada que te dá muito trabalho. Jesus é seu modelo, sim ou não? Jesus chega numa aldeia por nome de Gadara, e quando ele chega na aldeia de Gadara, vem o gadareno endemoniado que batia em todo mundo. Louvado e agradecido seja Deus. Quebrava as algemas, vivia dentro do cemitério e se cortava com as pedras. Todo mundo tinha medo, ninguém queria estar perto dele. Mas quando o bom pastor chegou, o bom pastor pegou aquele endemoniado, libertou ele, curou ele e salvou ele. Louvado e agradecido seja Deus. Que mensagem maravilhosa. Louvado e agradecido seja
o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E olhando aqui no comentário aqui deste vídeo, eu vou ler para você alguns comentários. Louvado seja Deus, glória a Deus, a Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Então, meus queridos, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Louvado e agradecido seja Deus. Mas o que vemos hoje é muitos pastores, não todos, que em vez de ele dar a vida pelas ovelhas, as ovelhas que estão dando a vida por ele, né? Ovelhas que estão cuidando do seu pastor, mas o seu pastor não está cuidando das ovelhas do Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. E tem muitos comentários aqui. Triste, mas é a única verdade de hoje. Louvado seja Deus. Infelizmente, os pastores querem microfone, mas não querem abraçar as ovelhas perdidas. Acaba o culto, sai correndo pelos fundos, não quer servir, só quer ser servido. Uma vergonha. Esse é o comentário de Rogério Luiz. Louvado seja Deus. Tem mais comentário aqui, mas não vou ler aqui, não, eu marquei alguns aqui. Mas tem muitos pastores que estão correndo atrás dos políticos. Mas a Bíblia não manda você correr atrás de político visando ser beneficiado. A Bíblia manda você correr atrás das ovelhas perdidas. Louvado e agradecido seja Deus, porque lá em João, louvado seja Deus, no livro de João, está dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir, e eu vim para que a tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas as ovelhas. Então veja só, meus amados, meus queridos, Jesus é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. E muitos líderes hoje, né, estão desprezando as ovelhas, matando as ovelhas na fé. Louvado e agradecido seja Deus, a campanha do evangelismo, que saía pelas ruas, evangelizando, ganhando alma para Jesus, conduzindo essas almas para a congregação, e quando chega lá, ao passar do tempo, o pastor vê que aquelas almas não são dizimistas, né? E começa a desprezar, discriminar, né? Aquelas almas que foram conquistadas debaixo do sol quente, com tanto esforço, irmão que deixaram seus afazeres em casa para evangelizar nas ruas, coisa que a maioria dos pastores não faz. As ovelhas vão lá, geram ovelha, e os pastores, a maioria matando as ovelhas, pregando o evangelho de Moisés, o evangelho de Malaquias 3:10, o evangelho do dízimo. Se não der o dízimo, não vale a prata furada. Se não der o dízimo, é ladrão de Deus. Se não der o dízimo, está roubando a Deus. Se não der o dízimo, os demônios, devorador, migrador, cortador, vatigento, filho, tu vai gastar da farmácia. E pregando essas heresias gospel, essas heresias fake news, matando na fé as ovelhas. Muitos pastores, não todos, não estão indo visitar as ovelhas que saem da sua congregação. Então, este é o motivo, um dos motivos de muitas igrejas estar vazias, mas Deus quer as igrejas cheias, lotadas, servindo e louvando a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Mas muitos estão saindo porque estão sendo decepcionados com tantas doutrinas de homem, doutrina de espirituadores, com tantos líderes que não têm amor pelas almas, mas sim pelo que as almas têm no bolso. E Deus, nesses últimos dias, está usando sinais da volta do Salvador.
porque muitos líderes estão se apegando a bens materiais. Muitos não querem que Jesus venha agora, não senhor, não senhora, porque eles estão comendo o melhor da terra, estão prosperando e não querem que Jesus venha agora, não sentem uma alegria da salvação, porque muitos pastores estão envolvidos na política, muitos pastores querendo ser deputado, querendo ser senador, querendo ser o presidente da República, querendo ser um vereador, e estão esfriando na fé. Quantos pastores que era cheio da unção, e depois que está na política, acabou a unção, morreu espiritualmente, ficaram vazios do Espírito Santo. E a política tem matado muitos pastores. É por isso que eu prego, diga não a evangélicos, a pastores na política. Ah, irmão José, mas José foi governador do Egito. Pois é, toda as heresias pregadas das congregações é baseada no Velho Testamento. É baseada no Velho Testamento, na lei mosaica. É baseado, porque José foi governador do Egito, então você que é pastor tem que ser um governador, tem que ser um senador, um deputado, um prefeito, um vereador, um presidente. Tudo isso baseado no Velho Testamento. Todas heresias baseadas no Velho Testamento. Louvado e agradecido seja Deus. Então, pastores, a sua chamada tem que ser honrada. Honre essa chamada de pastor. Pastor tem que ter amor pelas almas, tem que ter cheiro de ovelha, tem que dar sua vida pelas ovelhas. Não as ovelhas estão dando vida pelo seu pastor. O que vemos hoje é muitos pastores sendo servidos e não está servindo. Então não adianta você reclamar, pastor, se hoje você está com essa igreja lotada e amanhã ou depois ela vai estar vazia, porque é a liderança que é o responsável pelo crescimento ou não da congregação. Porque muitos pastores não estão tendo paciência com as ovelhas, rebelde com as ovelhas que dá trabalho, né? Muitos pastores estão priorizando os seguidores de Moisés, os crentes fariseus, os dizimistas fiéis. A maior mentira do diabo é essa, a pregação em cima de Malaquias, a pregação em cima do dízimo. Louvado e agradecido seja Deus. A igreja, a congregação, ela deve ser vista como um hospital, como um CTI, onde em todas as congregações não existem pessoas perfeitas, existem pessoas programáticas, pessoas ruins, pessoas doentes, onde elas vão ser tratadas. Então o pastor tem que entender isso, tem que amar sem exceção, tem que ter paciência. Então, pastor, a sua igreja que antes era cheia, hoje está vazia. E o que o senhor tem feito para resgatar aquelas ovelhas que saíram? O senhor tem feito uma carta para aquela ovelha que saiu da sua congregação, tem dado telefonema, tem mandado a visita, a capa da visita da sua congregação ir lá visitar, o senhor tem feito alguma coisa para resgatar aquelas ovelhas que o senhor matou na fé? Porque no grande dia Deus vai requerer dos senhores que gostam e querem ser pastores, mas estão esquecendo da grande responsabilidade. Ser pastor não é para qualquer um, é para quem tem a chamada. E se tem a chamada, honre o seu chamado. Ame as ovelhas. Se não tem amor pelas as ovelhas, deixe o seu pastorado. Se gosta mais da política do que do evangelho, deixe o seu pastorado e vai ser político. Vai ser político. Então, pastores acham ruim porque a igreja está vazia, mas não vai por só evangelizar. O Senhor já evangelizou todas as residências, casas da rua da sua congregação? Todas as casas da rua da sua congregação, o Senhor foi lá pessoalmente com os irmãos evangelizar, convidar para o culto à noite?
E quando a igreja está cheia, começa a tocar nos vasos, começa a discriminar, a disciplinar na carne, começa a usar, há muitos pastores que usam o púlpito para desabafar, aonde nos domingos é o maior sacrifício para as ovelhas e para a igreja. Quando chega lá, tem que ouvir o Espírito Santo de Deus falar na sua boca, e não você usar o microfone para desabafar, e não usar a Bíblia, a palavra de Deus, caçando o versículo da Bíblia, para ferir o irmão, para ferir a irmã. Louvado e agradecido seja Deus. Tem que botar na sua cabeça, pastores, que nem todos que estão na sua congregação têm a sua mesma fé, mas a sua obrigação é pregar a palavra de Deus. Pregue seus conhecimentos, mas não podemos forçar que as pessoas tenham a mesma fé que a nós, mas devemos dar exemplo da nossa fé. Porque aquilo que é pregado em cima do púlpito tem que dar exemplo do que está sendo pregado. E a maior pregação de um líder é o amor pelas almas. Se não tem amor pelas almas, não queira estar na liderança, porque é o amor que vai nos levar ao céu de glória. Então, essa palavra é forte, né? Quantas ovelhas que gostaria de, no domingo, estar na congregação, mas por serem desprezadas, principalmente dessa política, a pandemia ensinou muita coisa, a política também. Quantas ovelhas foram expulsas das congregações por causa de política, porque não votou no presidente do pastor. É este o evangelho da graça, é esse o corpo de Cristo. Como é que os senhores pregam que a igreja é o corpo de Cristo se estão pregando política? Como é que os senhores pregam que a igreja é o corpo de Cristo se estão pregando judaísmo, Moisés e não Jesus, Malaquias e não Jesus, preceito judaico e não os ensinamentos dos apóstolos? Louvado e agradecido seja Deus, a Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para a congregação encher, temos que correr atrás das almas. Temos que pregar o evangelho. Temos que amar as ovelhas. Mas tem muitos pastores que preferem a igreja vazia, porque já se acostumou, já se conformou, porque não quer ter trabalho com ovelhas rebeldes, com ovelhas que dá trabalho. Mas é essas ovelhas que os senhores não podem perder para o inferno. É essas ovelhas que Deus Jeová confiou nas suas mãos. E Ele vai requerer dos senhores. Aquelas almas que os senhores ganharam para Jesus e hoje estão em outras congregações ou no mundo, o grande dia, a prestação de conta vai ser o Senhor que vai prestar conta ao Todo-Poderoso da vida daquelas ovelhas que Deus lhe usou para trazê-la para o reino, e os senhores deixaram elas se perderem no mundo. Então, há muitos pastores brigando um com o outro, né? Por causa das ovelhas, mas porque são dizimistas e não estão se alegrando porque a sua ovelha, no dia que não tem culto, vai visitar outra congregação, não se une. Então há uma grande concorrência, há uma briga por dinheiro. E Deus está nesses últimos dias usando os sinais para pregar a volta de Jesus, porque os grandes... Muitos pastores reclamando da igreja vazia. Quantas vezes você saiu no sol quente para ir visitar suas ovelhas, pastor? Quantas vezes você saiu para pegar canoa, para correr
atrás de uma ovelha, mas a ovelha não veio para a igreja. Ela está rebelde. Eu não nasci para governar rebelde. E você também não foi chamado para governar anjo. Você foi chamado para resgatar a ovelha. Cara, você tem uma ovelha endemoniada que te dá muito trabalho. Jesus é seu modelo, sim ou não? E Jesus chega numa aldeia por nome de Gadara. E quando ele chega na aldeia de Gadara, vem o gadareno endemoniado que batia em todo mundo, quebrava as algemas, vivia dentro do cemitério e se cortava com as pedras. Todo mundo tinha medo, ninguém queria estar perto dele. Mas quando o bom pastor chegou, o bom pastor pegou aquele endemoniado, libertou ele, curou ele e salvou ele. Muitos pastores reclamando da igreja vazia. Pastores, vocês que estão correndo atrás de políticos, Jesus não mandou você correr atrás de políticos. Jesus mandou você correr atrás das ovelhas perdidas. Jesus mandou vocês ganharem almas, não eleitores. Jesus mandou vocês pregar nos púlpitos o arrependimento, a salvação, o evangelho genuíno. E não mandou pregar política. Não mandou vocês usar o púlpito como palanque político. Este evangelho que os senhores estão pregando, a maioria, não é o evangelho do corpo de Cristo. É o evangelho do judaísmo, de Moisés. É o evangelho de fariseu. Então, que as igrejas sejam hospitais, onde recebem os doentes, e que não seja tribunal, onde julgam quem já está acabado. Que Deus abençoe os senhores que é pastor, e tem muitos pastores que realmente amam essa obra e tem amor pelas almas. Se o senhor tem, mas tem muitos que precisam se decidir se querem ser pastor ou político. Porque não tem amor pelas almas, mas tem interesse por eleitores. Então fica essa reflexão. Igrejas vazias vai depender dos senhores, vai depender de quem está na frente. Porque, na verdade, o povo, o mundano está aí, mas, na verdade, eles querem estar congregando. Mas os senhores, a maioria, estão escandalizando o evangelho, não estão dando exemplo de um pastor amoroso, de um pastor que ama o evangelho, que ama as ovelhas. Por causa dos escândalos dos senhores, muitos estão morrendo na fé. Então, para ser pastor, não é fácil, mas também não é difícil. Mas tem que dar exemplo, tem que ter amor pelas almas. Então, não reclame amanhã depois se a igreja está vazia. E se está vazia, o que o senhor está fazendo para encher? O que o senhor está fazendo para ir buscar as ovelhas perdidas? A Deus ninguém engana. Então, procure ter amor pelas almas. Louvado e agradecido seja Deus. E você, ovelha, que tem um pastor que ama as ovelhas, um pastor dedicado na obra, dedicado no reino, respeite seu pastor, ajude ele, abrace seu pastor, ore por ele. E eu convido todos vocês para que orem pelos seus pastores, orem para que ele seja sempre um exemplo de um grande líder. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.